Lembranças libertadoras. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Maria Amélia, ainda criança, vive uma experiência inusitada, mas bastante possível de ser compreendida à luz da doutrina espírita. Ela se recorda perfeitamente de sua última existência. Ao contrário do que muitos acreditam, tal fato não ocorre somente no meio dos que creem na reencarnação. Na verdade, podemos comprová-lo também nas pesquisas realizadas pelo psiquiatra e professor americano Ian Prettyman Stevenson. No decorrer de sua vida, ele entrevistou e acompanhou inúmeros casos de crianças de várias nacionalidades, crenças e perfis, todas elas com recordações de vidas passadas. Mas qual a utilidade dessas lembranças? Por que nossa personagem e sua família passam por essa experiência? Leia e se surpreenda com as respostas. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Capítulo 1. Recomeçar. Sinto-me estranha, como se estivesse presa em mim mesma. Tenho vontade de me expressar, porém, é como se uma letargia tomasse conta de mim, sabe? Estou lúcida, mas o meu corpo não me obedece. Quem são esses adultos que se apresentam a mim com atitudes infantis? Não estou entendendo o que se passa. Tenha calma, Maria Amélia, para que o estresse não interfira no adormecimento do corpo material. Vamos, tranquilize-se para que eu aplique bioenergias e induza o seu organismo ao sono. Pronto. Agora que você se encontra desdobrada, podemos conversar um pouco. Estou aqui para te ajudar a entender este período de lucidez espiritual que você provavelmente terá até atingir certa faixa etária na presente reencarnação. Renata, eu não poderia avaliar o quanto o procedimento reencarnatório é estranho e difícil para quem mantém certa consciência dos fatos espirituais. Você preferiria estar totalmente inconsciente e alienada, Maria Amélia? Tudo é tão complicado. Falta-me a expressão para representar isso. A impressão é a de estar dentro de uma cela com pessoas cujo comportamento poderia, pelo menos, ser um pouco mais equilibrado. Não exagere, minha filha, procure relevar alguns fatores. Com efeito, teus pais, na atual reencarnação, são muito jovens, sem experiência, e você é sua primeira filha. Eles têm algumas atitudes infantis, é um pouco além da medida, eu concordo, porém, como você acredita que deveria ser tratada? Seus pais não suspeitam do fato de que o reencarnante apresenta lucidez, como espírito imortal que é, e, em alguns momentos, manifesta aspectos de sua personalidade anterior. Muitos espíritos que se encontram reencarnados no planeta de fato ainda não têm informações a esse respeito. Boa parcela da população ou aceita que o espírito seja criado no momento da concepção ou simplesmente se mostra materialista confusa. Materialistas confusos, Renata, são aqueles que duvidam da existência do espírito, mas que, no íntimo, sentem que ele não pode simplesmente deixar de existir. Outra parcela da população, além daquela, trata como mero formalismo os assuntos voltados à espiritualidade. Chegam a aceitar a missão sagrada do nosso Divino Mestre, porém, continuam no terreno confortável de entrarem em determinada religião ou doutrina sem permitir que a doutrina entrem neles. São, nesse caso, os chamados comodistas seculares. Então o número de pessoas que podem entender de fato todo o processo da reencarnação é mínimo, Renata. Não podemos afirmar isso de maneira alguma, uma vez que existem religiões milenares no planeta que aceitam a reencarnação. Novamente aqui nos deparamos com uma visão incompatível sobre as dimensões espirituais. Na verdade, a reencarnação não é simplesmente para ser aceita, mas sim compreendida através de estudo sistemático, pesquisa e assim por diante. Nesse processo, consegue-se tirar maior proveito dessa metodologia educacional que visa a evolução do ser. Por enquanto, minha filha, quando dos momentos de lucidez no corpinho frágil que te abriga, busca na prece o lenitivo, a resignação e não se esqueça da gratidão ao nosso Criador, porque a bênção da reencarnação é oportunidade sagrada para todos nós.
É a confiança do Criador na criatura, concedendo-nos uma nova chance para exercitarmos as virtudes muitas vezes adormecidas em nós, tal como a semente da árvore, que guarda no silêncio e resignadamente a oportunidade de eclodir, mostrando todo o seu potencial. Meu Deus, quanta luta para manter o equilíbrio, não, Renata? Considere que o benefício da sua lucidez, apesar do esforço momentâneo da sua administração, poderá ser de grande valia para o seu processo educacional na presente existência, Maria Amélia. Significa que poderei manter, com maior clareza, a lembrança da minha última encarnação durante um tempo mais prolongado do que a primeira infância. Por certo período e de acordo com o teu plano reencarnatório, assim será. Mas, quando fui informada, tive a impressão de que a duração das lembranças não ultrapassaria os 6 anos de idade. Nada é inflexível, Maria Amélia. Lembre-se que se trata de uma programação e não de destino. Pode ser que a duração atinja essa idade ou avance um pouco mais. O que importa é o proveito a ser tirado desse procedimento, que é a recordação. Sim, eu entendo. Ter certa clareza sobre si mesmo, se bem aproveitado, poderá facilitar em muito os passos a serem dados. Mas e os meus pais, que poderão não entender o que se passa comigo? Aí é que entra a beleza das lições da vida. Como assim, Renata? Nossa existência não é só para nós mesmos. Somos seres sociáveis, mas a egolatria é o supremo desequilíbrio do ser, o que faz com que acreditemos, por vezes, estar na condição de exclusividade diante do universo. Tuas recordações serão úteis, Maria Amélia, para despertar o interesse do grupo ao qual você se filia na presente existência, um despertar para os aspectos reais da vida, demonstrando a continuidade dela, a continuidade do aprendizado através da metodologia da palingenesia, bem como a possibilidade da comunicação com aqueles que partiram para a dimensão espiritual. Ao mesmo tempo que atuamos como educandos, temos também a oportunidade de sermos educadores. A vida é troca, é doar e receber. Tranquilize-se então, minha filha, estarei com você, pois o meu compromisso será acompanhá-la na presente existência. Serei verdadeira, Renata, confesso que vou tentar, porque esse grupo no qual estou no momento parece-me muito estranho. Não, Maria Amélia, estão apenas mais distantes em experiência. Vocês já estiveram juntos em outras oportunidades, porém, num passado remoto. Agora é que você volta com a missão de encaminhá-los para a verdadeira vida. Renata, você deve estar brincando. Não sou missionária e você sabe muito bem disso. Engano seu. Todos nós somos missionários dentro daquilo a que nos propomos, Maria Amélia. A cada um segundo as suas obras, não é esse o ensino de Jesus? Sim. Em todos os sentidos. Porque, a cada um a missão ou, se preferir, a tarefa que lhe compete, de acordo com as suas possibilidades e compromissos, sendo todas elas de extrema importância para Deus. O Senhor de nossas vidas deposita no simples verme o respeito pela obra que faz, dentro de suas condições na organização planetária onde se encontra. Tudo evolui no universo, logo, todos somos missionários dentro do quadro evolutivo que nos encontramos. Vamos, minha querida, a experiência apenas está começando. Capítulo 2. Memórias. 4 anos depois. Quando eu estava na outra casa, minha mãe não era tão brava como você. Como assim outra casa, Maria Amélia? Na minha outra casa, minhas bonecas ficavam espalhadas pelo chão, mas a minha outra mãe não reclamava. Está bem, minha filha, falamos sobre isso depois. Agora, preciso que você ajude a mamãe e coloque as suas bonecas no armário de brinquedos, está bem? Sim. Algumas horas mais tarde, Jorge, o pai de Maria Amélia, ao retornar do trabalho, foi surpreendido pelas informações da esposa. Novamente a Maria Amélia fez menção à sua mãe anterior, outra casa. Deve ser a imaginação infantil, Regina. Ela está com 4 anos apenas e isso me parece completamente normal. Comentei sobre isso recentemente com o psicólogo da empresa e ele me confirmou que, às vezes, surgem também questões relacionadas aos amigos imaginários e assim por diante. Acho muito improvável que seja assim no caso da Maria Amélia, Jorge.
Ela fala sobre o local onde viveu, apresenta detalhes dos brinquedos que possuía, de vez em quando, diz nomes de pessoas e descreve a sua casa. Como fico mais tempo com ela, percebo que, em determinados momentos, sua maneira de me olhar é como a de um adulto, sinto que a sua relação comigo, nesses momentos, parece não ser a de mãe e filha. Ora, Regina, não diga isso. Você está exagerando. Creio que não esteja, Jorge. Talvez se a levássemos a um psicólogo ou mesmo ao psiquiatra. Não faremos isso. Deixe-me falar com ela. Maria Amélia me parece completamente saudável. Sei de alguns casos semelhantes através dos colegas de escritório e todos foram unânimes em me dizer que depois de certo tempo isso passa. São coisas de criança e nós não temos outra experiência como pais. Não sei, Jorge. Ela parece não ser tão espontânea quando você está em casa. Isso porque você está dando muita importância ao fato. Vamos aguardar um pouco mais. Pare de adiar as coisas, Jorge. Estou dizendo que a menina pode ter algum tipo de desvio, um problema. Regina, o que você quer que eu faça com uma criança de 4 anos, uma inquirição? Talvez não fosse má ideia. Está certo. Quer ver como isso não funciona e você está enchendo a cabeça de caraminholas. Vamos até o quarto dela para aproveitar que está distraída com as bonecas, perguntamos sobre a outra casa. Você verá como a sua imaginação está mais fértil do que a da menina. Jorge e Regina entraram, então, no quarto de Maria Amélia, que estava totalmente absorta nos seus brinquedos. Foi Jorge quem tomou a frente do diálogo. Oi, filhinha. Vejo que está brincando de casinha. Que bela arrumação. Sim, papai, estou brincando com a minha amiguinha Carlita que veio com a tia Renata. Carli o que? Tia Renata? Sim, papai. Carlita é minha amiga. A tia Renata às vezes a deixa aqui um pouco para brincar comigo. Está bem, filha, continue brincando, então. O casal saiu do quarto da criança calmamente, como se nada estivesse acontecendo, porém, Regina, assustadiça, comentou. Não lhe disse, Carlita, tia Renata, nunca soube que uma criança normal apresentasse tanta fantasia. Ela precisa de um médico. O que disse o pediatra para nós da última vez, Regina? Que Maria Amélia estava muito bem de saúde e que, para ele, suas fantasias pareciam ser completamente normais, dentro da faixa etária, não foi? Sim, foi. Mas é que, para você ficar mais tranquila, minha querida, iniciaremos pela escola da nossa filha. Vamos marcar uma reunião com a diretora, as professoras e a psicóloga do colégio. Quem sabe possamos esclarecer isso tudo? Honestamente, ainda acredito que é pura fantasia, uma vez que Maria Amélia fica muito tempo sozinha. Por favor, tente marcar a reunião para os próximos dias. Vou falar com o meu gerente e explicar que preciso acompanhá-la, está bem assim? Sinceramente, Jorge, preferia uma consulta com um psiquiatra. Sem extremismos, Regina, sem extremismos. Agora vamos colocar a Maria Amélia na cama, porque está ficando tarde. Capítulo 3. Descrença. Obrigado por nos receber, professora Gertrudes. Senhor Jorge, Dona Regina, em que posso lhe ser útil? Bem, nossa filha vem apresentando um comportamento estranho ultimamente. Desculpe, Jorge, já faz certo tempo, interrompeu Regina. Minha esposa acredita firmemente na necessidade de um acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico para Maria Amélia. A senhora, como diretora da escola, recebeu alguma observação por parte dos professores ou mesmo da psicóloga? Até o momento, Sr. Jorge, não recebi qualquer apontamento que seja digno de nota. Contudo, podemos chamar a psicóloga da escola para verificar se houve alguma ocorrência que eu não esteja sabendo. Mas do que se trata objetivamente? Pois bem, a Maria Amélia rotineiramente fala de outra vida, de relacionamentos com pessoas estranhas para nós e, por vezes, sinto, como mãe, que a maneira dela se portar comigo é completamente diferente de outras crianças que conheço, quando se relacionam com seus pais. Entendo. Todavia, Dona Regina, precisamos considerar a questão da personalidade. Somos semelhantes, não iguais, a senhora concorda?
Neste caso não, professora. Não posso crer que outras crianças tenham comportamento sequer parecido. Contudo, Dona Regina, segundo os relatórios que tenho em mãos, Maria Amélia é filha única. Logo, por mais experiência que a senhora tenha com crianças na condição de mãe, ela é um pouco limitada. Não podemos nos precipitar. De todo modo, para que possamos oferecer maior conforto para vocês, vamos falar agora mesmo com a nossa psicóloga. Não demorou para a profissional em questão comparecer à sala de reuniões da diretora. Após os cumprimentos e a breve narrativa em torno das preocupações relatadas pelos pais, a psicóloga apresentou seu parecer. Não temos apontamento algum relevante no caso da Maria Amélia, aliás, que se mostra uma menina inteligente, participativa e interessada. Não tivemos, até o momento, relato de professores a respeito ou mesmo qualquer aspecto dela que tenha chamado particularmente a minha atenção. Provavelmente, Dona Regina, Sr. Jorge, isso ocorra de vez em quando e na intimidade do lar, quando a criança estiver se sentindo mais segura para externar as suas fantasias. Fantasias? Não posso deixar todos os acontecimentos em terreno utópico. Minha filha tem atitudes muito estranhas. Eu posso entender que existem muitas crianças para serem atendidas e não seja possível uma observação mais acurada. Regina, por favor. Creio que possamos estar demonstrando excesso de zelo diante da professora e de uma profissional especializada, disse Jorge buscando conciliar e acalmar os ânimos da esposa. Não considero minha preocupação um excesso, Jorge. Nossa filha pode ter algum problema, repito. Dona Regina, como diretora responsável pelo colégio, posso garantir, para tranquilizá-la, que aumentaremos o grau de observação sobre a Maria Amélia. No prazo máximo de 2 semanas, poderemos nos reunir novamente, ou antes, se for necessário, caso surja alguma ocorrência de relativa importância. Está muito bem, professora. Agradecemos o tempo que vocês nos dedicaram e ficaremos aguardando notícias. Não há de que, Sr. Jorge, Dona Regina. Esse é o nosso trabalho. Passar bem. Assim que o casal saiu da sala da diretoria, Regina disparou: Jorge, estou inconformada. Você ficou contemporizando, quando deveria ter me apoiado abertamente. Parece que está com medo que pensem algo a nosso respeito. Não se trata de receio, Regina. Simplesmente não pactuo da opinião de que Maria Amélia tem algum desvio ou enfermidade. Você não viu com os seus próprios olhos o que aconteceu. Ela não falou sobre a criança e a tia, Renata. Está bem, eu vi e ainda não estou convencido de que não seja pura imaginação infantil. Você segura muito essa menina. É casa, escola, casa. Nada mais. A criança não pode sair um minuto da sua vista. Você quer me acusar de algo, de ser a mãe zelosa que sou? De maneira alguma. Só acho que é tudo uma questão de exagero. Ora, Jorge, faça-me o favor. Certo, Regina, está bem. Em todo caso, eu tenho um colega na minha repartição que é espírita. Vou falar com ele a esse respeito. Vai que o sujeito sabe de alguma coisa desse negócio de outras vidas. Espírita, Jorge, você enlouqueceu? Acho que a Maria Amélia tinha a quem puxar. Quem deve estar precisando de psiquiatra talvez seja você. Só me faltava essa agora, me envolver com essas coisas. Acorde, meu querido, porque não vou submeter a minha filha a qualquer procedimento doentio dessa natureza. Essa é muito boa. Está bem, Regina, mas você não pode me impedir de falar com ele. Independente da tua opinião, não custa nada perguntar. Fique tranquila. Estou tentando, Jorge, juro que estou tentando. Capítulo 4. Alterando paradigmas. Regina, nos últimos 3 dias a Maria Amélia apresentou mais algum quadro com situações relativas às coisas do passado. Não, Jorge, desde a reunião com a diretora e a psicóloga da escola nada aconteceu, por quê? Hoje, durante o horário do meu almoço, tive oportunidade de conversar com aquele meu colega espírita. Não acredito que você deu continuidade nessa história. Afinal, Jorge, você quer ajudar a nossa filha ou arranjar mais confusão? Você está sendo precipitada nas conclusões, Regina.
Eu nem comecei a contar o que o meu colega, o Júlio, me informou e você já vem com pedras na mão. É que eu sempre fui avessa a essa doutrina. Minha família toda é católica e fui educada na igreja, sendo informada, pelos meus pais, de que eu jamais deveria me envolver com esse, tal, espiritismo. Pois saiba que o Júlio me deu certos detalhes disso que vem ocorrendo com a Maria Amélia. Mesmo sem conhecê-la, informou-me que vários casos semelhantes já foram analisados por gente muito séria e competente, há resultados interessantes dessas análises. Todos os pesquisadores devem ser da mesma religião dele, no mínimo. Muito pelo contrário, Regina. Anotei na minha agenda algumas informações. Deixe-me ver, aqui está. O Júlio iniciou-me falando sobre um cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, chamado Ian Stevenson, considerado um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências reencarnacionistas. Indicou-me um dos seus livros, que vou procurar ler, intitulado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Jorge, você está querendo dizer que passou repentinamente a acreditar nessas bobagens? Esse pessoal espírita realmente procura virar a cabeça dos mais incautos. Regina, não seja resistente. Isso é puro preconceito. O Júlio é uma pessoa séria, um excelente profissional e sempre se mostra pronto para auxiliar. Você está julgando, ou melhor, condenando sem sequer ouvir as informações prestadas por ele. Muito bem, fale logo o que seu novo amiguinho lhe disse a respeito da nossa filha. Ele não falou sobre a Maria Amélia. Simplesmente relatou sobre os estudos que vem realizando nessa área com um grupo que frequenta o mesmo centro espírita ao qual está filiado. Então, resumindo, o caso da nossa filha se mostra muito semelhante a outros já estudados profundamente. Trata-se, pura e simplesmente, de recordações que ela conserva da sua última existência. Em alguns reencarnados, segundo palavras dele, é possível, até a idade de mais ou menos 5 anos, a personalidade anterior se manifestar em determinados instantes. Isso tende a diminuir gradativamente com o passar do tempo, à medida que a organização fisiológica vai exigindo mais do espírito reencarnante. Contudo, existem registros apontando o fato de que, em algumas pessoas, essas recordações se estendem além dessa faixa etária. Meu Deus, quanta imaginação, não, Jorge? Não posso crer que alguns cientistas se envolvam em assuntos dessa natureza, colocando em risco sua credibilidade e prestígio, se tudo não passasse de pura fantasia, Regina. Em vez disso, tendo a acreditar que possamos estar diante de um quadro parecido e que as manifestações da Maria Amélia são fruto de suas recordações. Nada que um bom psiquiatra não possa resolver, Jorge. Falei com o Júlio a esse respeito também. Obviamente, ele me orientou a procurar uma assistência espiritual, não dispensando o tratamento médico, se necessário. Disse conhecer psicólogos e psiquiatras que são espíritas e que poderiam nos orientar a lidar com a Maria Amélia, caso sejam apenas recordações, por vezes típicas, do reencarnante. Que coisa, Jorge, o Júlio realmente é convincente, não? Noto pela terminologia que você está usando. Bem, essa não é a primeira vez que falei com ele. Às vezes, depois do almoço, alguns colegas se reúnem para conversar um pouco e sempre buscam ouvir do Júlio informações relativas aos estudos que faz sobre o espiritismo. Eu não gostaria de iniciar um tratamento em Maria Amélia sem antes ter certeza do que poderíamos encontrar pela frente. Não vejo os desequilíbrios que você aponta nela e, conforme a diretora e a própria psicóloga da escola informaram, elas também não observaram nada irregular na menina. Ora, Jorge, você quer que uma profissional que atende inúmeras crianças possa ter uma opinião decisiva sobre a Maria Amélia? Só não quero exagerar na dose, Regina. Não precisamos dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Sejamos sensatos. Agora você exagerou. Está insinuando que sou insensata em relação ao problema da minha filha. Nossa filha, Regina. Não estou insinuando nada. Entendo as suas preocupações, porém, não vejo nada de relevante em Maria Amélia, nada que a leve a ser tratada como uma desequilibrada. E a história da Carlita e da tia Renata, Jorge? Você também falou com o seu amigo a respeito.
O que foi que ele disse, o sabichão? Não fale dele assim, Regina, o Júlio só me esclareceu porque fui procurá-lo. Aliás, iniciei exatamente com esse episódio da Carlita que nós presenciamos. Sim, e daí? Ele me falou sobre a possibilidade de ser realmente uma entidade espiritual e uma mentora, caso seja descartado o amigo imaginário que pode ter sido criado pela mente infantil da Maria Amélia. Jorge, diga com sinceridade, você não acreditou realmente nessa história maluca, não é? Não só creio nela como vejo grande possibilidade de ser real o que está ocorrendo com a nossa filha. Apesar de respeitar a tua opinião, já que você insiste em levar a menina a um especialista, que ele tenha embasamento em algum conhecimento espiritualista. Não vamos submeter a Maria Amélia à terapia medicamentosa sem antes tentar entender o que de fato está ocorrendo. Penso que precisamos conhecer um pouco mais para que as nossas decisões sejam as mais acertadas. Está certo, Jorge, concordo pelo bem dela. Mas, se tudo isso não passar de uma simples fantasia, faremos do meu jeito. Capítulo 5. ESCLARSIMENTOS. Passado certo tempo, após 3 meses de terapia da Maria Amélia, pude fazer observações importantes. Sendo objetivo, não vejo motivos para preocupações em relação ao estado psicológico da tua filha. Quer dizer, Dr. Fabiano, que a sua filha se encontra na fase pura e simples de recordação e de manifestação da sua personalidade anterior, Regina. Já estou habituado a atender crianças que apresentam condições semelhantes. Nas minhas observações, especificamente relacionadas à tua filha, consegui reunir informações sobre a localização da sua última moradia e, supostamente, também o nome dos seus pais na existência anterior. Isso tudo não poderia ser fruto de uma fantasia ou um desvio qualquer de personalidade. Não, com absoluta certeza. Realmente, as informações iniciais prestadas pelo Júlio a vocês procedem totalmente. Sou adepto e trabalho com a psicoterapia transpessoal há mais de 5 anos. Posso lhe garantir que o caso da tua menina é dos mais comuns e simples que atendo. Logo nas primeiras consultas, pude observar a tranquilidade com a qual Maria Amélia apresenta os quadros relativos à existência passada. Pareceu-me ser ela um espírito relativamente equilibrado, apesar das provas que possa ter experienciado, aceitando bem a presente existência, dentro do que possamos achar possível estando em um planeta cuja condição dos espíritos aqui reencarnados é a de expiação e provas. Desculpe, mas o senhor se declarou espírita. Não poderia a religião estar influenciando a tua análise? Regina, por favor, disse Jorge embaraçado. Não, Regina. Antes de qualquer expressão religiosa, falo como doutor em psicologia e pesquisador contumaz das recordações reencarnatórias. O senhor me perdoe, doutor, mas não estou convencida de que a minha filha esteja no seu juízo perfeito. Sei que me encontro diante de uma criança que está com quase 5 anos, mas temo pelo seu futuro. O que poderá ser dessa menina? Posso garantir a você que Maria Amélia se desenvolverá dentro dos padrões normais de equilíbrio mental, podendo, sim, continuar por um período mais extenso as suas recordações reencarnatórias, não sendo isso um problema de maior gravidade. Sugiro-lhes, antes de qualquer medida drástica a ser tomada, a busca do conhecimento para casos semelhantes. O que existe de fato, Regina, é muita falta de informação básica. Isso não estaria ligado às condições de simples crenças espíritas, doutor. Bem, o ponto central a ser tratado, na minha avaliação, não são os aspectos doutrinários ou religiosos. Todavia, o adepto do espiritismo que vive sob a condição de crença cega assim o é porque não se motivou ao estudo, à pesquisa e à meditação sobre a realidade da vida e suas implicações. Espiritismo não é mera questão de crença, é questão de conhecimento. Nós, seres humanos, por vivermos no comodismo da crença, costumamos nos acomodar na confortável condição do desconhecimento de nós mesmos, perdendo a sagrada oportunidade da existência no planeta, praticamente repetindo reencarnações e fazendo, assim, por opção, uma evolução lenta.
Claro que não posso generalizar, porque existem muitos casos que estão fora desse círculo vicioso de nascimento e morte do corpo físico sem que os valores reais do espírito sejam exercitados. Desculpe-me se o ofendi, doutor. De maneira alguma, Regina, você não me ofendeu. Separo muito bem as questões referentes à minha adesão ao espiritismo na terapia que aplico. Só não posso aceitar, dentro do meu campo de atividade, que o espírito seja ignorado e tudo que observamos não passe de pura e simples manifestação cerebral, uma questão química coordenando a vida, nossos sentimentos, emoções e assim por diante. Volto a lhe sugerir a busca de mais informações sobre lembranças reencarnatórias. Felizmente, existem muitos autores, grandes pesquisadores, que não estão ligados a qualquer religião, seita ou doutrina. Apresentam os frutos de suas pesquisas de maneira objetiva e desprovidos de qualquer interferência religiosa ou espiritualista. Vale a pena estudá-los e constatar a possível relação do que falam com o caso da Maria Amélia a fim de tratá-la da forma mais natural possível. Obrigado, doutor. Estamos muito gratos e, mais uma vez, peço desculpas por qualquer inconveniente. O senhor entende o que pode ser fruto das nossas preocupações. Absolutamente, Jorge, não existem razões para desculpas. Entendo que todo questionamento ou discordância, quando trabalhados com equilíbrio e seriedade, visa somente ao esclarecimento proveitoso. O casal, assim dizendo, se despediu do terapeuta. Quando saíram do consultório, Regina quis saber: Jorge, como você vê tudo isso? Com a maior dose de coerência possível. Caso você tenha dúvidas, o Dr. Fabiano nos entregou algumas informações prestadas pela Maria Amélia sobre a sua última existência. Se quiser, podemos discretamente tentar confirmar. O que acha? Não sei, estou confusa. Deixe-me pensar a respeito. Capítulo 6. Investigações iniciais. Regina, como hoje é domingo e não temos programação, que tal investigarmos aquelas informações prestadas pela Maria Amélia ao Dr. Fabiano? Não sei, Jorge. Ainda penso que estamos perdendo um tempo precioso em relação ao tratamento da nossa filha. O que temos a perder, Regina? Não precisamos expor Maria Amélia a uma situação desagradável. Vamos deixá-la na casa dos teus pais e, se tudo isso não passar de uma fantasia. Não creio, desde o princípio, que seja uma fantasia, Jorge. Cada vez me convenço mais que pode estar acontecendo algum problema com a nossa filha, e você fica perdendo tempo com consultas a espíritas ou a médicos indicados por eles. É muita resistência tua em aceitar o que não está devidamente convencionado, Regina. O que nos custa tentar checar as informações e tirar essa história a limpo? Estou cada vez mais confusa com tudo isso, Jorge. Honestamente, já não sei mais o que fazer. Vamos lá, minha querida, ânimo. Está bem, creio que gastaremos nosso tempo em vão, mas fazer o quê? Segundo o Dr. Fabiano, os informes prestados por Maria Amélia são de um endereço numa cidade próxima à nossa. O mais incrível é que foram fornecidos o nome da rua, o número da casa e o nome dos proprietários. Está aqui, Astolfo e Clarinda. Sim, Jorge, eu vi as anotações. Então, vamos? Regina, convencida pelo marido, finalmente cedeu e o casal se dirigiu à cidade vizinha. Em pouco mais de uma hora chegavam ao endereço indicado. A rua informada por Maria Amélia ao psicólogo ficava em um bairro modesto e tranquilo, com casas simples, porém, bem cuidadas. Rapidamente o casal procurou pelo número da residência, mas, para surpresa de ambos, no local havia somente um terreno vazio cercado por um muro caiado. Pelo estado da tinta, o lugar devia estar abandonado há certo tempo. E agora, Jorge, convencido? Ainda não. É possível que alguém saiba de alguma coisa. Vamos perguntar na vizinhança. Jorge, não conhecemos essas pessoas. Elas poderão achar que estamos querendo fazer alguma coisa ilegal, sei lá. Calma, Regina, ninguém achará nada. Perguntaremos apenas se conhecem ou conheceram os donos do terreno ou coisa assim. Na primeira casa que bateram à porta, os moradores informaram que haviam se mudado há pouco tempo e quando ali chegaram, o local já se apresentava daquela forma.
Contudo, indicaram um dos antigos moradores que residia em casa próxima ao terreno, o Sr. Gonçalves. O casal decidiu, então, ir até a casa mencionada. Foram atendidos cordialmente pelo Sr. Gonçalves, que demonstrava uma idade avançada sendo, porém, extremamente lúcido. Em poucos instantes, o nobre ancião informava que havia enviuvado não fazia muito tempo e que, agora, cuidava da vida da melhor forma possível. Convidou o casal para entrar e sentar na sala simples e ofereceu-lhes um café, desculpando-se por não saber fazê-lo como a falecida esposa, que era uma exímia cozinheira. Diante de tanta simpatia, com muito tato Jorge perguntou: recebemos uma informação, através de um amigo, a respeito de um casal que residia no número 350 desta rua. Porém, somente encontramos um terreno murado com algum material, parecendo ser de demolição. Ah, vocês falam dos antigos proprietários? Provavelmente. O senhor sabe o nome deles e o que aconteceu? Mais ou menos. Eles se mudaram há cerca de uns 15 anos, depois que a infelicidade bateu por lá. Como assim, senhor Gonçalves? Questionou Regina. Minha falecida esposa conhecia um pouco melhor a história, porque eu mesmo nunca tive muita intimidade com eles. O senhor se recorda do nome deles? Jorge voltou a perguntar, já demonstrando certa ansiedade. Se não me falha a memória, chamavam-se Astolfo e Clarinda. Regina ficou boquiaberta enquanto Jorge se engasgava com o café. Desculpe perguntar, mas por que o interesse? Estamos somente buscando essas informações, Sr. Gonçalves, para localizá-los. Trata-se do pedido de um parente deles que é muito conhecido nosso. Entendo. O senhor sabe o que lhes aconteceu? Estávamos viajando quando tudo aconteceu. Quando retornamos, fomos informados pelos vizinhos do ocorrido. Soubemos que a filha deles, que foi uma menina doente desde quando nasceu, havia sido internada com pneumonia e não resistiu muito tempo vindo a falecer. Era muito fraquinha aquela criança. E depois, Sr. Gonçalves? Perguntou Regina. Dona, depois desse acontecido, eles se mudaram e nunca mais apareceram por essas bandas. Soube que venderam o terreno para uma empresa que construiria umas casas populares, porque o espaço é grande, mas a construtora acabou falindo e a coisa ficou do jeito que aí está, tudo abandonado. O senhor, por acaso, lembra-se do nome da garota, Sr. Gonçalves? Se não me engano, era Maria. Maria. Ah, já me recordo, Maria Amélia. Desta vez, para espanto do meigo ancião, Regina, que segurava o café, deixou cair a xícara tamanha a sua surpresa. Dona, a senhora está bem? Sim, Sr. Gonçalves, desculpe o mau jeito. Jorge, querendo amenizar o acontecimento, disse: minha esposa às vezes é um pouco distraída, não é, querida? Sim, é verdade. Às vezes estou tão concentrada em certo assunto que não percebo que estou segurando alguma coisa. Perdão, se volto a insistir no assunto, Sr. Gonçalves. O senhor tem mais alguma informação a respeito do casal? Nada, não senhor. Como disse, nunca mais ninguém soube deles. Bem, eu e a Regina somos muito gratos pelo seu tempo e o café, Sr. Gonçalves. Desculpe se o incomodamos no domingo, que é um dia de descanso. Incômodo nenhum. Foi um prazer recebê-los. Pena que não conheço mais detalhes para vocês levarem ao parente deles. O casal despediu-se do simpático anfitrião. Ao se afastarem do local, Regina, ainda sob forte impacto, disse: Deus do céu, Jorge. O nome que escolhemos e batizamos nossa filha é o mesmo. Que coincidência! Na altura dos acontecimentos, Regina, não é mais possível aceitar que haja coincidências. Essa história pode ser verdadeira. Vou pensar como confirmar tudo isso. Capítulo 7. Na Casa Espírita. Jorge, como foi o seu dia? Excelente. Muito trabalho no projeto que iniciamos, mas estamos indo bem. Mudando de assunto, almocei com o Júlio e tive, então, a oportunidade de conversar um pouco a respeito das investigações que fizemos ontem. E o que ele falou? Não se surpreendeu, porque ele e seu grupo de estudiosos já fizeram várias descobertas de natureza semelhante.
Quando disse que eu pretendia buscar mais informações, sugeriu que, antes, fôssemos à casa espírita para uma assistência espiritual. Tanto nós como a Maria Amélia. Só me faltava mais essa, Jorge. Nem morta. Regina, qual o problema de buscarmos maior orientação? Diga-me, para que deveríamos nos envolver em algum tipo de atendimento espiritual? Assistência e orientação, Regina. O Júlio me disse que antes de nos envolvermos diretamente nessa história deveríamos conhecer mais, estudar o assunto, para não cometermos equívocos desnecessários nas nossas averiguações. E você acha que eu estou disposta a levar esse assunto adiante? Creio que, para o nosso próprio bem e o da nossa filha, deveríamos. Não, obviamente, pela curiosidade, mas sim para sabermos lidar com a situação, caso as recordações da Maria Amélia não cessem com o passar do tempo. O Júlio estará no centro esta noite e nos convidou para irmos até lá para participarmos da palestra e da sessão de fluidoterapia. Não sei, sempre tive medo dessas coisas, Jorge. Regina, o sujeito é gente boa. Duvido que a casa que ele frequente nos traga qualquer inconveniente. Vamos lá. E a Maria Amélia? Levamos também. O Júlio me informou que eles têm um trabalho específico para crianças enquanto os pais estão participando da assistência. Bem, o que eu não faço pela minha filha? Vou me trocar e prepará-la também. Só espero que isso tudo não se transforme em uma doença. 2 horas depois, o casal chegava à casa espírita, sendo recebido pelo Júlio que pessoalmente encaminhou a menina até os monitores, acompanhando, depois, Jorge e Regina até a sala de conferências. Amigos, depois da palestra e da sessão de passes, que não é obrigatória, poderemos conversar um pouco. Agora vamos, pois os trabalhos estão prestes a começar. Após a realização da prece de abertura, a oradora da noite discorreu sobre a reencarnação e a sua justiça. Regina impressionava-se pela seriedade do estudo e pela abordagem dinâmica e espiritualizada realizada pela voluntária, principalmente pelos conceitos exarados sobre o Evangelho de Jesus, que se mostravam atuais e objetivos quanto à sua aplicação. Quando do convite para o passe, realizado por um colaborador, Regina preferiu não participar, no que foi atendida gentilmente. Na saída da sala de conferências, o casal foi convidado pelo Júlio para um café na cantina do centro. O anfitrião perguntou: "Que tal? Gostaram da reunião?" "Muito, Júlio. Não fazia ideia que os trabalhos espíritas se realizassem tão bem ancorados no Evangelho de Jesus. Inclusive, estou me sentindo bem depois da sessão de fluidoterapia", respondeu Jorge. "E você, Regina, o que achou?" "Bem, não sei. Gostei muito da explanação da oradora, mas, para mim, é tudo muito novo e extremamente diferente do que estou habituada. É muito natural que seja assim. Por vezes temos uma visão um pouco distorcida pela falta de informação a respeito da doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo com a proposta central da evangelização do ser. Notem, quando analisamos os serviços prestados em uma casa espírita, temos a visão exata dos trabalhos levados a efeito na Casa do Caminho fundada por Pedro, Tiago, João, entre outros trabalhadores e trabalhadoras do Cristo. Casa esta, aliás, que prestava assistência social e espiritual, dentro das possibilidades e recursos da época, sendo a materialização do amor em favor do próximo o marco verdadeiro da implantação da solidariedade no mundo, conforme ensinado por Jesus. Aliás, você também tomou o passe, Regina? Não, Júlio, achei melhor não. Como não entendo o que se passa? É simples, Regina. Fluidoterapia, bioenergia ou passe são denominações diferentes para o mesmo recurso. Trata-se das bênçãos aplicadas por Jesus e seus apóstolos, que variam de acordo com a necessidade de cada assistido. É um verdadeiro tratamento bioenergético, favorecendo diretamente o perispírito e o duplo etérico, refletindo, dessa maneira, no corpo somático. Bem, mas como são muitas as informações que estou prestando, gostaria de presenteá-los com algumas obras básicas da doutrina. Elas poderão facilitar em muito o entendimento de vocês a respeito dos pilares doutrinários que são filosofia, ciência e religião. Neste momento,
Tenho aqui os livros O que é o Espiritismo, O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo a leitura, ou melhor, o estudo dessas obras, será possível entender melhor certas manifestações da própria Maria Amélia. Contudo, aviso, a literatura espírita apenas começa nessas obras. Na verdade, passado apenas um pouco mais de um século e meio, o Espiritismo é a doutrina que mais apresenta uma literatura especializada, dirigida àqueles com real interesse em se conhecer. Até porque, meus amigos, ao estudar o Espiritismo, estudamos a nossa própria essência de espíritos que somos. Então, aos poucos, vamos conhecendo a nós mesmos. Interessante, Júlio. Agradecemos muito a sua disposição. Temos certeza de que será de grande proveito para nós a leitura desses livros, não, Regina? Sim, Jorge. A propósito, acho que já tomamos muito tempo do Júlio. Que nada, amigos, é sempre uma alegria falarmos de Jesus. Vamos, eu os acompanho até a sala de evangelização infantil. Maria Amélia já deve estar liberada e aguardando vocês. Capítulo 8. Cuidados necessários. Antes de o casal se despedir do novo amigo, foram presenteados com os livros prometidos. Enquanto fazia isso, Júlio dirigiu-se a Maria Amélia perguntando: "E você, minha querida, gostou das tias da evangelização?" A resposta da criança foi imediata. Sim, o Evangelho de Jesus é metodologia educacional por excelência. Enquanto adiarmos o seu exercício em nossas vidas, não conheceremos a paz. Todos ficaram boquiabertos pela lucidez apresentada pela menina. Júlio foi quem se manifestou prontamente. Nada de espanto, pessoal. Veja como é natural o processo da manifestação do espírito que ainda se encontra com certa liberdade diante da reencarnação. Os depoimentos esporádicos da personalidade anterior demonstram claramente que o corpo físico ainda não predomina de forma completa. Mas tenho de concordar com você, Jorge, que, no caso da Maria Amélia, a lucidez chega mesmo a impressionar. Não lhe falei, Júlio. E então, devemos estimulá-la? Não. As manifestações estão dentro de um quadro natural. O estímulo poderá provocar certos transtornos quanto à realidade da existência atual, o espírito reencarnante pode confundir-se. Na maioria das vezes, a solução desses casos ocorre naturalmente. Você disse confundir-se, Júlio? Questionou Regina. Sim, você pode se imaginar vivendo uma realidade em um corpo e junto a uma família, mas essa realidade não está enquadrada em relacionamentos mais próximos. Como se sentiria? Agora entendo por que, em determinados momentos, as atitudes da Maria Amélia, principalmente comigo que sou mãe, se enquadram nessa situação. Tenho a impressão de ser uma pessoa totalmente estranha para ela. Eu diria para você não se preocupar, mas sim continuar a envolvê-la cada vez mais com o teu carinho, sem que isso degenere para excessos prejudiciais. Maria Amélia, como espírito imortal que é, precisa aprender a ampliar as questões relacionadas ao amor, alterando possíveis quadros egóicos. Exatamente por isso, Regina, é que as recordações do passado não devem ser estimuladas em função de simples curiosidade, o que pode se tornar prejudicial. Reencarnamos, via de regra, com a bênção do esquecimento, para que a nossa posição atual não seja de humilhação para uns ou exaltação para outros. Como assim, Júlio? Como você se sentiria caso descobrisse que, em existência passada, foi a algoz da tua filha, por exemplo? E se reencarnássemos em uma posição social mais simples, quando pudemos desfrutar da riqueza na reencarnação precedente? Note que usei, aqui, exemplos um tanto extremados, mas nem por isso menos verdadeiros. A existência atual oferece a todos nós a sagrada oportunidade de renovarmos-nos integralmente, dentro das nossas possibilidades evolutivas. O passado é alicerce, o futuro, subjetivo. Então, o grande investimento deverá ser no presente, garantido, dessa maneira, um futuro melhor. Vale lembrar que não descartamos o fator da previdência, sem que, para isso, nos escravizemos no apego às coisas da matéria, crendo, falsamente, que ficaremos neste corpo para sempre. Você tem razão, Júlio. A vida não é só ganhar, ganhar. É também dividir, Jorge.
Se não fôssemos tão indiferentes, o mundo não apresentaria tantos quadros infelizes, como guerras, fome, miséria e assim por diante. Neste instante, a conversa foi interrompida por Maria Amélia, que disse: Mamãe, estou com sono. Então vamos para casa, minha querida. Dê um beijo no tio Júlio, está bem. A garotinha atendeu ao pedido materno, surpreendendo a todos novamente quando, se despedindo, disse ao anfitrião: Fique na paz do nosso Senhor. Capítulo 9. Estranhos pesadelos. Mamãe, mamãe, ajude, não consigo respirar. Filha, acorde, acorde. O que foi, meu bem? Jorge, por favor, traga um copo com água. Nossa, Maria Amélia está ensopada de suor. O que será isso? Calma, Regina, pode ter sido apenas um pesadelo. Deixe-me apanhar a água. Ela está com febre? Não, parece. Por favor, aproveite e pegue o termômetro. Minutos depois. Nada. Temperatura normal. Não lhe falei, Regina. Foi apenas um pesadelo. Vamos voltar para a cama. São 2 horas da madrugada. Amanhã o dia vai ser cheio. O resto da noite transcorreu normalmente. Pela manhã, Jorge foi para o seu trabalho e Regina encarregou-se de levar Maria Amélia para a escola e dos afazeres do dia. Próximo do término do expediente, Jorge recebeu uma ligação da esposa: Querido, as notícias não são boas. O que aconteceu, Regina? Você, Maria Amélia estão bem? Mais ou menos. Fui buscar a nossa filha na escola e, para surpresa minha, a diretora me chamou e relatou os mesmos problemas ocorridos nesta madrugada. Como assim? As crianças estavam na hora do descanso da tarde e Maria Amélia teve o mesmo pesadelo. Quando despertada, suava em bicas. A diretora sugeriu que levássemos a nossa filha ao médico. Bem, já marquei o pediatra dela. Fez bem, Regina. Quando é a consulta? Amanhã às 8 horas. Antes do meu expediente. Irei com você. A noite reservaria mais preocupações para o jovem casal. Maria Amélia apresentou a mesma crise por 2 vezes praticamente seguidas. Assim, mesmo antes das 8 horas da manhã, o casal estava a postos no consultório do pediatra. O facultativo, que possuía o hábito de chegar um pouco mais cedo, atendeu-os imediatamente. Feito os primeiros procedimentos, o médico vaticinou: Maria Amélia não apresenta qualquer problema de saúde. Seus pulmões estão na mais perfeita ordem, bem como as vias respiratórias. Mas, doutor, e esse abatimento em que ela está? Questionou Regina. Sua filha encontra-se um pouco cansada pela interrupção do sono regular, somente isso. Bem, em todo caso, vou solicitar alguns exames complementares, principalmente de sangue, para excluirmos qualquer possibilidade em contrário. Está bem assim? Sim, está perfeito. Meu Deus, mas essa agora. Calma, Regina. Veja, o Dr. Adalberto já nos informou que Maria Amélia está bem. Não é motivo para preocupações, Dona Regina. Fique tranquila e não suspenda as atividades da menina. Aqui está o pedido para os exames. O casal acertou os detalhes e, agradecido, se despediu do médico. Viu, Regina, como não devemos nos precipitar. Jorge, você já foi pai antes? Qual é a nossa experiência? Será que esses pesadelos da Maria Amélia não têm relação com aqueles passes espíritas? Foi depois que fomos ao centro que o problema começou. Regina, agora você está exagerando. É muita criatividade. Sei lá, Jorge. Mas que é estranho, isso é. Minha querida, nós passamos pela assistência fluidoterápica que, ao contrário do que você está dizendo, traz enormes benefícios para o assistido dadas as altas doses magnéticas que recebemos e que acabam refletindo diretamente em nossa saúde física. Nossa, Jorge, vejo que o Júlio realmente está fazendo a sua cabeça. Ele é muito convincente. Onde você aprendeu tudo isso? Prestando atenção na palestra, aliás, na mesma em que você estava. Não me recordo de ter ouvido detalhes tão técnicos. Desculpe, mas a atenção é uma das coisas que eu procuro exercitar com muita regularidade. Ora, Jorge, apesar de tantas coisas que eu tenho para me ocupar, você não deixa de fazer suas observações.
Não quis ser rude, Regina. Júlio de fato conversou comigo informando apenas que a palestra tem maior importância do ponto de vista da nossa evolução do que necessariamente a fluidoterapia. Fluidoterapia, segundo ele informou, é terapia, porém, a palestra evangélica é medicina preventiva pura, para não ficarmos ou continuarmos doentes. Jorge, isso é um blá 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 espírita. Discordo frontalmente de você. Isso não é espiritismo apenas, isso é evangelho puro, pelo que estou lendo nas obras que o Júlio nos presenteou. Você deveria procurar pelo menos ler alguma coisa. E eu tenho tempo, estou o dia todo ocupada com a casa, a Maria Amélia. Sem crítica, Regina, mas tempo é algo que está sob a nossa administração, logo. Quem pede desculpas agora sou eu, Jorge. Não quero mais falar sobre esse assunto. Capítulo 10. Influências reencarnatórias. Júlio, bom dia. Bom dia, Jorge. Como estão as coisas? Bem, ou melhor, mais ou menos. O que aconteceu, meu amigo? Desculpe ligar tão cedo, mas é que a Maria Amélia tem apresentado alguns problemas. Estamos muito preocupados. Já procuramos assistência médica e o quadro de saúde da criança, aparentemente, está normal. Vou resumir os últimos episódios. Encerrada a síntese dos acontecimentos, o amigo espírita esclareceu: levamos o nome da Maria Amélia para a consulta espiritual especializada e a mensagem que veio em resposta até certo ponto é tranquilizadora. O que dizia, Júlio? Que a reencarnação da Maria Amélia se deu em período relativamente curto, se compararmos com a média. Está aí um dos fatores significativos para as recordações mais acentuadas da sua última existência. Desse modo, os motivos desse pequeno desequilíbrio que ela vem apresentando podem estar relacionados a um desencarne traumático. Pode ser superado, Júlio? Na maioria dos casos eu diria que sim. Para isso foi recomendada a assistência fluidoterápica para a tua filha. Vale também para você e a Regina, complementando um quadro assistencial de fortalecimento para todos. Posso fazer uma sugestão, Jorge? Sim, claro. Seria interessante a implantação do culto do Evangelho no lar em paralelo, e isso no menor prazo possível. Para esse problema, Júlio? Não, apenas. O Evangelho no lar é a reunião das mais importantes para o estudo, a união familiar e, acima de qualquer coisa, ponto referencial, estímulo e suporte para os desafios da nossa reformulação íntima. Além, é claro, de promover as alterações vibratórias no ambiente através da modificação dos nossos pensamentos, influenciando diretamente o quadro mental vigente. Não sei se a Regina vai concordar, Júlio. Ela é católica e tem se mostrado muito resistente em relação a continuarmos a assistência prestada no centro. Está fazendo associações sobre as últimas ocorrências com a Maria Amélia, pelo fato de estarmos envolvidos com atividades espíritas. Entendo, Jorge. Porém, o Evangelho no lar é prática de todos os cristãos, conforme já tivemos oportunidade de falar rapidamente a esse respeito. Sim, me recordo. É que temos conversado com tanta regularidade que, às vezes, certas informações passam despercebidas. Mas voltando ao assunto, Júlio, essas ocorrências com a Maria Amélia poderiam desencadear alguma alteração no futuro. A possibilidade é remota, porém, não descartada. Existem alguns casos em que o espírito pode vivenciar, como reflexos, certos traumas do passado na sua presente reencarnação. Você pode me dar algum exemplo? Vou lhe indicar algumas obras da doutora Edith Fiore. Trata-se de uma americana, PhD em psicologia, que iniciou suas pesquisas com hipnose e tornou-se uma especialista em TVP, terapia de vidas passadas. Você entende que a Maria Amélia, se não tratada convenientemente, poderá ser afetada na sua presente existência, Júlio? Nada de pânico, Jorge. Conforme nossas conversas anteriores, isso poderá ser superado, porém, caso não ocorra, sugiro que seja consultado um especialista. Levamos a menina ao Dr. Fabiano e, aparentemente, o quadro se mostra normal. Sim, Jorge, mas as coisas mudam, não? A vida não é estanque. Somos espíritos e a dinâmica é faculdade intrínseca em nós.
Hoje estamos de uma maneira, mas, dependendo do que nos afeta, dado que a nossa evolução ainda é um tanto incipiente, podemos sofrer alterações, para melhor ou para pior, conforme o nosso posicionamento diante do que nos acontece. Se a nossa postura frente à prova que estamos sendo submetidos é a de total descrença em nós mesmos, fatalmente sucumbiremos. Contudo, se mantivermos a confiança em nós e, logicamente, em Deus, aquilo que se mostra desagradável num primeiro momento poderá ser a nossa tábua de salvação, o roteiro seguro para mudarmos nosso comportamento e trilharmos caminhos que nos levarão a novas conquistas. Quais as consequências diretas no caso da Maria Amélia, Júlio? Não podemos generalizar, sob pena de sermos precipitados diante desse quadro. Aliás, os problemas de hoje não estão necessariamente ligados somente às existências anteriores. Por isso, todo cuidado é pouco, porque, nesse terreno, temos grandes frustrações, as quais se relacionam também com a presente existência. De todo modo, para ser específico na resposta à tua pergunta, Maria Amélia poderia sofrer com inibições psicológicas e grande insegurança diante dos desafios da vida ou, até, determinadas enfermidades em função de predisposição mental. Predisposição mental? Sim, Jorge, é possível. As inseguranças advindas dos quadros anteriormente vivenciados na encarnação pregressa podem estar tão arraigadas no seu inconsciente que tornam possível uma desvitalização da organização fisiológica, reduzindo a imunidade e, consequentemente, impondo enfermidades as mais diversas. Porém, estamos somente no terreno das hipóteses. Volto a insistir na terapia espírita, além do retorno ao consultório do Dr. Fabiano, que poderá auxiliar e esclarecer adequadamente, porque eu não sou um especialista nessa área, como você bem sabe. Entendo bem, Júlio. Preocupa-me a resistência da Regina aos procedimentos que entendo serem adequados. Jorge, colocarei o nome de vocês para uma assistência espiritual à distância. Os mentores irão trabalhando, enquanto você se esclarece melhor sobre o assunto e, quem sabe, em breve, possa contar com a participação da Regina na terapia em favor da Maria Amélia. Certo. Obrigado, meu amigo, e desculpe tomar tanto o seu tempo. Absolutamente, Jorge. Sempre que precisar, estarei à disposição. Servir na causa do Evangelho, por mais simples que seja a nossa atividade, é vivenciar a verdadeira felicidade. Capítulo 11. Pontos divergentes. Não, Jorge, definitivamente não concordarei com mais essa proposta. Regina, trata-se simplesmente de implementarmos o culto do Evangelho no lar. Que mal pode haver nisso? Vejo que o teu amigo espírita está promovendo uma verdadeira lavagem cerebral em você. Saiba que recebi outra chamada da escola e a diretora me relatou que a nossa filha, durante o período de repouso, tem apresentado, com regularidade, manifestações de sufocamento. Isso tudo depois que fomos naquela casa espírita ou, por que não dizer, aquele centro de malucos. Não seja injusta, Regina. Tudo que recebemos, além da assistência, foi orientação, direcionamento para cuidarmos convenientemente da Maria Amélia. Orientação, cuidados, pois saiba você que já falei com os meus pais e com meus parentes a respeito do que está ocorrendo com a Maria Amélia, bem como da tua insistência em cuidar do problema com a metodologia espírita. Por que você foi envolver tanta gente, preocupando-os sem necessidade? Podemos cuidar muito bem dessa situação sem transtornar quem quer que seja. Sem necessidade, Jorge, podemos cuidar bem? Ora, só o que vejo é a nossa filha entrar em crises sucessivas e você, encantado, com essa tal de doutrina espírita. Falei com o Júlio a esse respeito e ele me informou que as coisas mudam, somos criaturas dinâmicas. Vamos levá-la novamente ao Dr. Fabiano. Você está vendo, Jorge, como o Júlio está mudando a tua cabeça. Saiba que nem morta eu vou aceitar essas bobagens de reencarnação, espíritos ou qualquer coisa que o valha. Meus pais ficaram espantados quando disse que tínhamos ido procurar auxílio em um centro espírita. Pediram ajuda aos meus tios, que se prontificaram a indicar um psiquiatra de confiança da nossa família. Chegaram mesmo a sugerir que você estivesse precisando também. Só um instante, Regina.
Creio que a família é nossa e que devemos resolver os problemas, sejam eles quais forem, primeiro entre nós. Você casou-se comigo ou com a sua família? Jorge, eu não aceitarei novamente as suas imposições em relação à minha filha. Se não estiver bom para você, podemos discutir também a nossa relação e a continuidade dela. Primeiro, conforme já disse outras vezes, Maria Amélia é nossa filha. Depois, deixe eu entender, você está querendo me ameaçar com o divórcio. Quem sabe, Jorge, quem sabe? Enquanto isso na dimensão espiritual. Dr. Jamil, boa noite, obrigada por me receber. Boa noite, seja bem-vinda, Renata. Como andam as coisas? Algum progresso com a sua tutelada? A situação está ficando incontrolável entre o casal, Dr. Jamil. Tenho procurado inspirar muito equilíbrio, porém, sem sucesso. Estive reunida com os mentores de ambos na tentativa de amenizar um pouco os ânimos. E os resultados? Bom, doutor, da parte do Jorge, o mentor dele alcançou excelente resultado, encaminhando-o para as questões relativas ao conhecimento do espírito imortal através das obras do nosso codificador. Todavia, em relação a Regina, o nível de resistência é acentuadíssimo. Sabíamos que a missão de despertamento iniciada pela nossa querida Maria Amélia sofreria vários percalços, não? Sim, doutor, sabíamos disso, contudo, Regina está levando as manifestações da minha pupila à conta de esquizofrenia, envolvendo o grupo familiar dela em profunda agitação. Com essa postura, atraiu entidades desencarnadas que estimulam a discórdia entre o casal, além de sugerirem, com frequência, um tratamento rigoroso para a menina, buscando, dessa maneira, neutralizar seus esforços futuros para a unificação do grupo familiar, visando ao esclarecimento, tirando-os do fanatismo enclausurante em que eles vivem. Fanatismo esse que a própria Maria Amélia tratou de implantar em outras eras, não, Renata? Sim, isso é um fato. Ela procurou mantê-los na ignorância absoluta, apresentando uma divindade cruel e perseguidora, incutindo-lhes o terror. Sendo assim, em qualquer religião ou seita que eles tivessem adotado teriam uma postura radicalizada. Caso preferissem o espiritismo, por exemplo, veriam espíritos por toda parte e, talvez, transformassem os desencarnados em verdadeiros oráculos do passado. Concordo, doutor. E espíritos desocupados, interessados em mantê-los na ignorância de si mesmos, não faltariam para atendê-los nos seus apelos infantis. Com certeza, minha cara. Você tem alguma sugestão estratégica no momento? Pensei em apresentar-me parcialmente pela aparição tangível, procurando despertar Regina para a realidade da vida espiritual. Apesar de achar a ideia interessante, Renata, tenho uma questão. Posso apresentá-la? Sem dúvida, doutor, foi para isso que vim procurá-lo. Vejo que a estratégia poderá funcionar, porém, em estágio posterior. Como assim, doutor? No caso da aparição tangível como primeira abordagem, poderemos comprometer ainda mais a disposição que Regina possa ter com respeito à doutrina espírita. Ela poderá fazer uma ligação imediata com o fato de o Jorge estar frequentando o centro, lendo livros espíritas e fantasiar que pode estar sendo obsidiada por demônios ou qualquer coisa que o valha. O que o senhor sugere então? Abordaremos Regina inicialmente quando ela se encontrar desdobrada e isso via o mecanismo do sono. Abordaremos, doutor? Mas é claro, Renata. Você não acha que eu estou aqui para orientar sem participar, acha? Excelente, doutor. Que honra será a nossa de contar com a sua experiência. A honra é minha, Renata, pela possibilidade de servir. Esta noite mesmo visitaremos o casal e a Maria Amélia, está bem assim? Não poderia estar melhor, doutor. Muito obrigada. Não por isso, Renata. Creio que, se partirmos em 2 horas, deveremos encontrar todos no estágio mais profundo do sono, provavelmente no início do desdobramento dos seus corpos densos. Vamos nos preparar. Capítulo 12. Socorro emergencial. Dr. Jamil, Renata, que prazer recebê-los. Como vão vocês, Feliciano, Carlos? Tudo bem? Em parte poderia dizer que sim, doutor, adiantou-se Carlos, o mentor da Regina.
E em relação ao nosso Jorge? Meu tutelado está bem, doutor. Do agrupamento de espíritos que Maria Amélia tem como objetivo para o esclarecimento é o menos resistente e fanatizado. Vem assimilando com muito interesse os conhecimentos do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. A pupila da Renata, apenas com as manifestações iniciais das suas recordações, despertou-o definitivamente do seu enclausuramento psíquico, informou Feliciano. Que ótimas notícias, meu amigo! E quanto a Regina, Carlos? Como o senhor deve ter sido esclarecido a respeito, ela é a mais insensível de todos no grupo de reencarnados em relação às ocorrências com a Maria Amélia. Sua postura obstinada, completamente contrária a qualquer aspecto mais dinâmico diante da religião que abraça, mantém uma disposição mental desequilibrada, cujo resultado foi a atração de algumas entidades fanatizadas. Uma delas, inclusive, apresenta-se como um falso sacerdote, trabalhando conceitos lastreados na revolta e no ódio, os quais estão sendo gradativamente absorvidos pela minha protegida, comprometendo, inclusive, seu relacionamento com o esposo. Da minha parte, doutor, quando busco tirá-la do monoidaísmo que ela vem fortalecendo com regularidade, sou completamente rechaçado. Entendo, Carlos. Se ao menos os nossos irmãos reencarnados se permitissem desviar por alguns instantes seus pensamentos para os valores reais do espírito, teríamos acentuada evolução no planeta. Porém, se o Senhor respeita o livre-arbítrio de cada um, quem somos nós para querer o contrário? Doutor, o Senhor tem algo em mente para equilibrar o quadro atual? Inicialmente, gostaria de observar os acontecimentos e, após, decidiremos as providências que poderemos adotar. Podemos entrar? Sim, mas é claro, doutor. Respondeu Carlos. Os mentores amigos se dirigiram inicialmente para os aposentos da Maria Amélia, onde a encontraram desdobrada pelo processo do sono conversando alegremente com Jorge, que a segurava no colo. Em virtude da densidade menos acentuada das entidades amigas, não foram notados por pai e filha. Feliciano tomou a palavra, esclarecendo. Todas as noites, tenho-me encarregado de levá-los para a casa espírita que não dista muito daqui, onde são ministradas palestras e assistência aos nossos irmãos desencarnados ou em processo de desprendimento do corpo físico, através do sono natural. Especialmente esta noite, deixei-os aguardando, porque Renata informou-nos que o Senhor viria visitá-los. Agradeço, Feliciano. Todavia, se você quiser levá-los agora para o centro, será com certeza o melhor para eles, para renovarem as suas energias. Vá tranquilo, enquanto nós analisamos a situação da nossa irmã Regina. Pelo que vejo, no estado em que se encontram, o sono deles é muito calmo. Praticamente quase todas as noites. Se o Senhor me permite, farei então a transferência. Em poucos instantes, Feliciano adensava o seu perispírito para ser notado por Jorge e Maria Amélia, que o saudaram com muito entusiasmo, enquanto os demais amigos se dirigiam para o aposento do casal. Encontraram Regina recebendo certa dose de energias magnéticas no centro de força coronário e frontal, o que lhe anestesiavam à vontade. Enquanto isso, a entidade que se passava por sacerdote dizia: minha filha, você tem que ser firme nessas circunstâncias. Jorge é um iludido completo e está hipnotizado pelo seu amigo espírita, que usa de bruxarias para transformá-lo em um fantoche. Afaste-se dele e leve a sua filha para um tratamento sério e adequado. A menina precisa de medicação, porque são patentes as manifestações esquizofrênicas. Em uma tentativa de resistência, Regina balbuciou: mas eu amo o meu marido, não sei se posso. Ama coisa nenhuma, isso não passa de uma ilusão. Ele agora está fazendo parte do grupo de representantes do demônio aqui na Terra e está te enfeitiçando. Veja com quem ele se associou: com espíritas, minha filha, com espíritas. Dr. Jamil, que observava atentamente a cena bizarra, recomendou: amigos, por favor, alteremos a nossa disposição perispirítica para sermos notados. Precisamos tomar providências imediatas. Gradativamente os três mentores foram se fazendo visíveis, para espanto das entidades que envolviam Regina. Dr. Jamil iniciou dizendo: chega de mentiras. O que você pensa que está fazendo, querendo se passar por um sacerdote?
Por que atormenta a nossa irmã? A entidade posicionou-se arrogantemente, respondendo: fui chamado por ela, seu intrometido. Não tenho que dar satisfações do que faço e apresento-me da maneira que eu bem entender. Você não tem nada a ver com isso. Portanto, saia imediatamente daqui antes que eu tome medidas drásticas. Você não tomará medida alguma, meu irmão. Não pense que nos intimidamos com as suas ameaças. Viemos com o intuito de esclarecer nossa irmã e assim o faremos. Caso tenha algum interesse, poderá também participar dessa nossa reunião. Agora, se nos der licença. O espírito bufou de raiva e fez menção de investir contra o facultativo, o qual, tranquilamente, levantando sua destra, emitiu poderosas energias magnéticas, afastando o agressor e dizendo em seguida: insisto no convite, mas caso você não tenha real interesse, peço que se retire. Deixo a decisão para os teus amigos de acompanhá-lo ou de ficarem conosco. O falso sacerdote afastou-se dizendo impropérios, seguido pelos seus acompanhantes completamente apavorados. Acalmada a situação, o médico convidou: vamos ao serviço que nos compete. Capítulo 13. Orientação fraterna. Dr. Jamil iniciou, com a destra, vários movimentos rápidos sobre os centros de força coronário e frontal de Regina, fazendo as energias magnéticas deletérias serem dissipadas, enquanto Carlos e Renata acompanhavam impressionados os resultados técnicos apresentados pelo facultativo. Em seguida, o mentor orientou: amigos, retirarei nossa irmã desta hipnose em que ela se encontra. Na condição mais adensada na qual estamos, seremos identificados por ela de imediato. Com os conceitos religiosos que Regina detém, provavelmente ela cria imagens que não condizem com a realidade. Portanto, preparemo-nos para envolvê-la em vibrações de muita sustentação, a fim de que não causemos surpresa inconveniente e percamos a oportunidade da orientação. E dirigindo-se a Regina, Dr. Jamil disse: minha filha, vamos, desperte. Onde estou, meu Deus, vocês são anjos? Anjos do Senhor, mas eu sou uma mera pecadora, não mereço essa graça. Tenha calma, Regina, não somos anjos, somente teus irmãos em Jesus Cristo. Mas vocês brilham, têm luz. Só anjos do Senhor são iluminados. O médico, pacientemente, acariciou-lhe a cabeça e aplicou um pouco mais de energias magnéticas para minimizar-lhe a impressão exacerbada. Assim que Regina acalmou-se, o mentor prosseguiu: como disse, somos simples trabalhadores da seara de Jesus e estamos aqui para esclarecê-la sobre a saúde da tua filha. Senhor, o padre disse-me que preciso consultar um psiquiatra. A minha Maria Amélia é esquizofrênica. Nesse momento, a desorientada mãezinha começou a derramar sentidas lágrimas. Renata e Carlos aproximaram-se, envolvendo-a em suas vibrações, e aplicaram-lhe novos passes magnéticos, procurando serená-la. O facultativo, não querendo contrariá-la, utilizou argumentos estratégicos. Você precisa considerar, minha filha, que o sacerdote tem muita boa vontade, todavia, não tem conhecimentos no terreno especializado da psiquiatria ou formação dentro da área científica. Portanto, como médico que sou, quero tranquilizá-la sobre o estado mental da Maria Amélia. Tua filha está muito bem, as manifestações que ela vem apresentando podem e devem ser tratadas convenientemente pela psicoterapia transpessoal e pela assistência espiritual conjugada. Mas, doutor, o pároco disse-me que o Jorge está completamente envolvido pelos sortilégios dos espíritas, que acabarão por destruir a minha vida e a da minha filha. Regina, está na hora de você alterar conceitos em relação às religiões cuja fundamentação não é do teu conhecimento. Todas as religiões são boas, desde que estimulem o homem a amar o próximo como a si mesmo, conforme ensinado por Jesus. Com efeito, é respeitável a tua dedicação ao catolicismo, porém, não é atitude cristã o julgamento dos nossos semelhantes. Como opinar sem conhecer? Agindo dessa maneira, não estaremos sendo imaturos em relação a qualquer assunto ou fato que se apresente. É que a minha família, doutor. Sua família será gradativamente esclarecida sobre os fatos através da sua filha, justamente, que possui como missão abrir-lhes a visão sobre a realidade da vida,
a continuidade dela e a manutenção do contato com aqueles que amamos e que nos precederam na viagem à verdadeira pátria, que é a espiritual. Abra a tua mente, minha filha. O mundo não se restringe às nossas acanhadas opiniões, tampouco somos ou encontraremos os chamados donos da verdade. Entenda, definitivamente, que Deus ama igualmente a sua criação. Sendo amor absoluto, ele amaria mais o católico do que o espírita ou qualquer outro dos seus filhos que optem pela religião ou seita diferente da nossa. Acho que não, doutor. Então, minha querida, está na hora de alterarmos nossa maneira de ver a vida e de respeitarmos, acima de qualquer coisa, aquilo que ainda não compreendemos. O preconceito, Regina, tem como base o ódio devidamente disfarçado. Não resista à lógica que se apresenta materializada à tua frente. A reencarnação é metodologia evolutiva implantada por Deus para o nosso próprio benefício. Peço que estude o assunto. Você descobrirá que a própria igreja a qual você é adepta já foi reencarnacionista no passado. O fato de os homens terem alterado as bases da sua sustentação doutrinária em nada modifica a lógica e a justiça divinas. Podemos infantilmente crer que o sol não brilhará amanhã, mas nem por isso ele deixará de nos trazer luz e vida, não? Sim, faz sentido. Muito bem, você, em instantes, despertará e terá uma surpresa agradável, para que as tuas lembranças do nosso encontro se solidifiquem durante o dia. Fique na paz do nosso Senhor e Mestre. Novamente o facultativo transmitiu energias magnéticas para Regina, que retornou suavemente ao seu corpo físico, enquanto Carlos e Renata eram orientados. Agora poderemos utilizar da estratégia proposta por você, Renata. Carlos, por favor, auxilie a Renata. Juntos, aproveitem o repouso do Jorge e trabalhem com o ectoplasma dele, associando as energias da natureza, que é abundante e está próxima de onde nos encontramos. Dessa forma, promoveremos uma aparição tangível. Enquanto vocês providenciam o material, contatarei o Feliciano, para que retorne com Jorge e Maria Amélia. Não demorou para o mentor de Jorge estar de volta, auxiliando-o a retornar suavemente ao corpo denso, enquanto Renata auxiliava Maria Amélia. Quando o serviço ectoplásmico estava pronto, Dr. Jamil despertou Regina suavemente. Esta, ao abrir os olhos, pode ver as figuras pálidas, porém reluzentes, da Renata e do Carlos. Para que o evento não produzisse grande comoção na tutelada de Carlos, Dr. Jamil aplicava, na esposa de Jorge, energias tranquilizantes. Regina, ao ver os mentores, ficou boquiaberta. Carlos quebrou o silêncio e cumprimentou-a. Deus esteja conosco, minha irmã. Viemos apenas para esclarecê-la em nome de Jesus. Ao encerrar a frase, as aparições foram se esvanecendo enquanto o facultativo transferia, do cérebro perispirítico para o cérebro físico de Regina, as memórias das recentes orientações prestadas, avivando-as suavemente. Imediatamente, ela tocou seu marido, dizendo: Jorge! Jorge! Acorde! Oi, o que foi? Apareceram dois anjos que me falaram sobre a saúde e o tratamento da Maria Amélia, dando-me sugestões. Meu Deus, foi lindo, uma verdadeira bênção. Não me recordo claramente, mas falaram sobre religião e muito a respeito da nossa filha. Calma, Regina, aos poucos as memórias irão avivar-se. Você se recorda dos detalhes? Sim, acho que sim, pelo menos boa parte. Enquanto Regina fazia um resumo das ocorrências, na dimensão espiritual Carlos perguntava: Doutor, como faremos com as entidades que estavam assessorando a minha tutelada? Provavelmente ela os atrairá novamente. Sim, Carlos, mas providenciaremos 3 vigilantes para que façam a proteção do ambiente diuturnamente, dando à tua protegida a possibilidade da clareza em seus pensamentos, dinamizando seus conceitos religiosos. Procure estimulá-la a raciocinar sobre Jesus e seus ensinamentos. Ela, agora, estará mais sensível às tuas sugestões. Bem, meus amigos, preciso retornar ao Bezerra de Menezes para as atividades do dia. Fiquem na paz do Senhor. Estamos gratos pelo teu auxílio e direção, Dr. Jamil, falou Renata em nome do grupo. Agradeçamos a Jesus, minha cara. Ele é quem nos proporciona a oportunidade do serviço.
Assim que o médico saiu, Carlos comentou. Impressionante. Vocês viram as dificuldades que estávamos enfrentando com as entidades, Regina e tudo o mais, o Dr. Jamil solucionou num piscar de olhos. Posição evolutiva, meu amigo, que eu particularmente estou longe de alcançar, disse Feliciano com Renata concordando e arrematando. Nesse ponto eu sei que tenho muito que trabalhar. E falando em trabalho, vamos dar continuidade ao nosso, meus amigos. Capítulo 14. A riqueza do Evangelho. Os vigilantes, acionadas pelo facultativo, não tardaram a chegar e, após as apresentações, posicionaram-se para a proteção do lar de Jorge e Regina. Enquanto isso, o casal conversava animadamente. E no teu sonho, Regina, esses anjos que você descreveu fizeram mais alguma coisa além das orientações transmitidas? Não me recordo bem, mas tive a impressão de que um deles tirava-me uma espécie de venda que estava sobre os meus olhos e, com isso, clareava-me o raciocínio. Será que o Júlio teria alguma explicação para isso? Nossa, que mudança! Até outro dia o meu amigo estava sendo quase trucidado por você. Sabe, Jorge, creio ter sido muito dura comigo mesma e, consequentemente, com as pessoas, principalmente com você. Não sei exatamente o que se passava comigo ultimamente, mas, como lhe disse, sinto-me liberta e tocada nos meus sentimentos mais íntimos. Você me entende, não? Certamente. Tenho lido bastante a respeito da doutrina dos espíritos, conforme você deve ter notado, e tenho encontrado informações importantes. Espiritismo é, de fato, o cristianismo redivivo, por meio do qual Jesus é apresentado em toda a sua simplicidade e objetividade. Os anjos que você mencionou, Regina, nada mais são do que irmãos nossos que nos precederam na escalada evolutiva. Espíritos desenfeixados do corpo denso da carne, que têm maior conhecimento e procuram exercitar o amor. Sem dúvida que, pela tua descrição, devem apresentar grande evolução quando comparados conosco, porque trabalharam eficazmente com você, não só esclarecendo, mas também assistindo energeticamente. Realmente não sei como interpretar, Jorge. A verdade é que eles se apresentaram materializados diante dos meus olhos e, a partir daquele instante, parece que derramaram sobre mim conhecimentos e conselhos que eu jamais havia recebido. E agora, o que você pensa sobre a terapia espírita, Regina? Creio que deveríamos aceitar as recomendações do Júlio e buscarmos auxílio antes de submetermos a nossa filha a terapias de choque. Podemos retornar ao psicoterapeuta que já consultamos anteriormente e iniciarmos a assistência espiritual recomendada. Nossa, Regina, que mudança! Sabe o que é, Jorge? Alguém ou alguma coisa parece que destravou em mim séculos de escuridão. Não sei como explicar, mas isso de fato aconteceu. E como lidaremos com a tua família? Deixe que eu me encarrego deles. Eu comecei a confusão e eu mesma a resolverei. No plano espiritual, um dos vigilantes observava a conversa do casal e questionou Carlos, o mentor de Regina, que se encontrava mais próximo. Não pude evitar de captar mentalmente parte do assunto que estava sendo tratado pelo jovem casal. Espero não estar sendo indiscreto, porém, fiquei curioso a respeito da alteração de postura tão rápida da senhora. Não considere como indiscrição o seu interesse, mas sim como oportunidade de aprendizado, Dagoberto. De fato, sua observação é totalmente válida no que diz respeito à mudança aparentemente súbita da minha tutelada. Na realidade, muita informação com características mais dinâmicas a respeito da espiritualidade e questionamentos sobre posições dogmáticas de algumas religiões já se encontravam incutidos na mente da Regina. Consideremos ainda que ela, tal como nós, está inserida na metodologia reencarnatória, quer seja aceita quer não, concorda? Sim, claro, reencarnação não depende de opinião para acontecer, Carlos. Muito bem, com tanto conhecimento e experiências que o espírito imortal possui, em determinado momento isso terá de eclodir. Por vezes através de uma palavra dita, uma página lida ou um fato vivenciado todo esse cabedal começa a brotar e, sem que saibamos necessariamente do que se trata, dá-nos a impressão que sempre estivemos com aquilo tudo vivo dentro de nós. É porque está mesmo, não é, Carlos?
Sim, meu amigo, e a revelação acontece não por um toque de mágica, mas porque temos todo esse material em nossos arquivos, devidamente salvo em nossas mentes. Como disse, um toque de amor desencadeia uma verdadeira avalanche no bem. É exatamente por isso que Jesus nos ensinou que não deveríamos julgar, porque aquele que hoje está em desequilíbrio pode guardar verdadeiros tesouros no seu íntimo, mas, às vezes, não sabe como utilizá-los ainda. Um exemplo simples que me ocorre diz respeito à nossa própria adolescência, quando não estamos completamente senhores da nossa verdadeira missão sobre o planeta por não termos alcançado a maturidade. Contudo, quando ela começa a se acentuar, os aspectos do que realmente somos e conquistamos afloram gradativamente, solidificando o nosso caráter. A natureza não pode dar saltos, não é, Carlos? Sem dúvida. Maria Amélia traz o compromisso do esclarecimento aos espíritos os quais, durante certo período de tempo, foram mantidos na ignorância de si mesmos por imposição dela. Todavia, Jorge e Regina estão também compromissados com ela na sustentação do seu trabalho futuro. Regina um tanto mais resistente que o marido, porém apta a auxiliar na tarefa. Quando nos abrimos para o bem, o Senhor inicia a sua tarefa de amor, desobstruindo-nos a visão, tirando-nos a venda que insistimos em manter apesar do conhecimento adquirido ao longo dos milênios. Os cegos que não querem ver. Sim, Dagoberto. Por isso, em relação aos nossos potenciais, o ensinamento de Jesus em Marcos 4:22 da manhã também se aplica. Disse o Mestre: pois nada há de oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Logo, por analogia, o que temos entesourado em nós mesmos virá à tona tal como a madeira que, presa no fundo do rio, ao soltar-se certamente flutuará. Exata a comparação, Dagoberto. Somos ricos, mas, na maioria das vezes, não sabemos utilizar os nossos próprios tesouros. Porém, um dia o Evangelho surge como o orientador seguro e, então, encontramos o caminho para a correta administração. Incrível, Carlos, como uma simples pergunta nos dá tanto material para as nossas reflexões. Como o Evangelho de Jesus é rico. Sem dúvida, um dia a humanidade toda se convencerá de que o Senhor nos trouxe a luz. Por enquanto, ainda estamos tateando no escuro, mas não por muito tempo. Então, para não deixar a nossa lamparina interior apagar, vamos à luta, porque o nosso esforço no serviço ao próximo não pode ficar inativo. Capítulo 15. RELACIONAMENTOS difíceis. Alô? Boa tarde, meu amor, como está você, minha neta e o teu marido? Estamos bem, papai. E você, como tem passado? A mamãe está bem? Estamos bem sim, porém bastante preocupados. Com o que, papai? Com a minha neta e com você, Regina. O Dr. Ramos, nosso amigo, que é extremamente zeloso conosco, nos telefonou informando que você cancelou a consulta da Maria Amélia. Aconteceu alguma coisa, eu e a tua mãe podemos ajudar. Obrigada, mas não será necessário. Repensei sobre a situação toda que estamos vivendo com a Maria Amélia e decidimos retornar ao psicoterapeuta que a atendeu pela primeira vez. Não sabia que você já havia levado a menina para outro profissional. Tua mãe estava a par da história? Não, papai, achei melhor não preocupá-los inicialmente. Mas, Regina, o seu bem-estar e o da nossa neta são prioridade para nós. Você é nossa única filha e, nesta altura da vida, sua felicidade e a da Maria Amélia constituem nosso objetivo principal, você sabe disto, não? Esse profissional que foi consultado teve indicação de gente conhecida nossa. Você sabe que, em questão de saúde, isso precisa sempre ser levado em conta. Sei, mas, inicialmente, demos preferência para uma abordagem menos tradicional, para que ela tenha a oportunidade de um acompanhamento sem medicação imediata. Afinal, Regina, de quem se trata? Será que o Dr. Ramos conhece? Creio que não, papai. Foi indicação de um colega de serviço do Jorge. Estivemos com o Dr. Fabiano, que é psicoterapeuta transpessoal, e creio que encontramos uma saída para o caso de Maria Amélia através dessa terapia. Eu sabia que tinha o dedo do Jorge nessa história toda.
Papai, não seja tão severo, por favor. Que tipo de terapia é essa, minha filha? O que? Transpessoal. Nessa psicoterapia levam-se em consideração os aspectos reencarnatórios da criatura. O que? Aspectos de quê? Reencarnatórios, papai. Regina, você está louca? Só podia ser coisa do teu marido, que foi completamente tomado por essas ideias demoníacas. Você, até alguns dias atrás, estava convencida dos erros que vinham sendo cometidos pelo Jorge e, de repente, como pode mudar assim? Sabia que ele te enfeitiçaria com esse pessoal com quem se envolveu. Meu Deus, aonde tudo isso foi parar? Tenha calma, papai. É complicado explicar pelo telefone, mas tive um sonho e, quando despertei, recebi a visita de anjos. Anjos. Regina, você endoidou de vez? Jesus, como foi acontecer isso? E a minha neta no meio desse expediente? O que vocês pretendem? Tenho de intervir antes que seja tarde demais. Desculpe, papai, não queria contrariá-lo, mas já sou bastante crescidinha para administrar a minha vida. Não permitirei qualquer intromissão. Alô, 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 mamãe, tudo bem? A linha caiu. Não está tudo bem, não, Regina. Seu pai desligou e está no quarto trocando de roupa dizendo que vai para a sua casa falar pessoalmente com você. Mamãe, diga para ele não vir, porque eu o conheço e os ânimos estão muito alterados. Também, Regina, pelo pouco que pude ouvir da conversa, você está exagerando. O demônio e seus comparsas assumem características para nos enganar, minha filha. Ora, mamãe, você também? Pare com isso, porque só aumentará a tensão. Quer saber, estou de saída e não adianta o papai vir até a minha casa. Beijos para vocês. Entre os mentores. Renata, quais os próximos passos sugeridos pelo Dr. Jamil, porque o estado geral demonstra turbulências? Sim, Carlos, era previsto parte desse comportamento. O Sr. Sandoval e a Dona Jurema, pais de Regina, são os espíritos mais arraigados nas questões dogmáticas. Você quer dizer fanáticos, estou certo. Infelizmente é a realidade, Carlos. São, na verdade, a ponta de lança da família. Encarnados e desencarnados recebem-lhes a tutela a respeito de religião. Seria muito bom, se não fosse a distorção promovida sobre os conceitos evangélicos ao longo de algumas reencarnações. Está aí o desafio da nossa querida Maria Amélia, que tem a missão de quebrar-lhes a resistência em relação às questões da sobrevivência do espírito, a relação entre os dois mundos, a reencarnação e assim por diante. Mas, na altura dos acontecimentos, os pais de Regina já estão com a idade avançada, com opiniões solidificadas e absolutamente contrárias às questões relativas à espiritualidade. Creem que assuntos ligados à doutrina espírita não passam de verdadeira loucura. Você percebeu como o Sr. Sandoval reagiu, Renata? Claro. Todavia, não poderemos exigir mudanças drásticas nessas questões. Precisamos, isso sim, iniciar o processo de mudança. Não aguardemos grandes alterações de imediato, porque a semeadura está apenas começando. Mas não tenho dúvida alguma de que a árvore do Evangelho de Jesus estará sendo podada em relação aos excessos. Os galhos do fanatismo terão de ser cortados para que nova folhagem, mais rica e exuberante, possa surgir renovadora. O Dr. Jamil sugere que reunamos os espíritos desencarnados que acompanham o grupo familiar da Regina, junto com os mentores de todos, para iniciarmos os esclarecimentos necessários. Vamos apenas revolver a terra e fertilizá-la para que a Maria Amélia inicie o plantio. Compreendo, Renata. A tua tutelada terá grandes desafios pela frente, bem como Regina, porque a resistência da família dela será, no mínimo, implacável. Carlos, meu amigo, se Jesus não teve facilidades sendo ele o Senhor planetário, o que podemos esperar? Encerrou Renata sorrindo. Capítulo 16. Preparativos. Dagoberto, esta noite vamos reunir os familiares da Regina e necessitaremos do trabalho de vigilância da sua equipe. Sem problema, Carlos. Já convoquei mais alguns voluntários para intensificarmos a proteção.
A entidade que se apresenta como sacerdote e o seu séquito, percebendo a dificuldade em se aproximar da Regina, iniciaram verdadeira cruzada, inspirando o Sr. Sandoval. O pai da sua tutelada aceitou rapidamente as inspirações desordenadas, reforçando seus conceitos fanáticos nas questões religiosas. Como é fácil para esses nossos irmãos que visam a discórdia nos acessarem, não, Carlos? Exato, Dagoberto. Isso ocorre pela insistência em mantermos o terreno dos pensamentos sem o cuidado necessário. A vigilância recomendada por Jesus deve ser constante neste nosso momento evolutivo. Não conquistamos ainda o controle adequado dos nossos pensamentos por termos nos posicionado, durante milênios, sem dar a devida importância a essa força transformadora. Na emissão da matéria mental, construímos o nosso mundo íntimo e, ao mesmo tempo, influenciamos e somos influenciados, de acordo com os nossos desejos. Contudo, Carlos, os mentores estão sempre atentos. Mas, acima de qualquer coisa, respeitam o nosso livre-arbítrio. Não poderiam interferir e fazer a lição que nos compete, Dagoberto. Concordo integralmente. A propósito, como realizaremos a reunião com tanta interferência? Basta que você e o seu time mantenham a certa distância às entidades que se comprometem com o desequilíbrio. Eu, a Renata e o Feliciano solicitamos alguns procedimentos com técnicos do Bezerra de Menezes para isolarmos a área das emanações energéticas que visam a tumultuar a reunião. Durante o expediente, e com vocês trabalhando na vigilância e proteção, os comandos mentais enviados pelos nossos infelizes irmãos não serão assimilados pelos participantes, pelo menos enquanto mantivermos os equipamentos isoladores em pleno funcionamento. Carlos, e depois? Bom, uma coisa de cada vez, Dagoberto. Durante o tempo que estivermos isolando o grupo, todos poderão raciocinar por conta própria sem a interferência direta. Repetindo esse procedimento, muitos desses espíritos mais arraigados que compõem a família da Regina serão bafejados pelo Evangelho. Não nos esqueçamos de que todos já conhecem os ensinamentos de Jesus, porém, com seríssimas distorções. Nosso trabalho será tirar um pouco do pó que encobre os valores reais indelevelmente instalados em cada um. É a fonte poluída que precisa de água corrente para limpá-la. Mas a fonte sempre será fonte. Esse é o nosso caso. Somos de Deus, então, o amor está em nós independentemente de o estarmos encobrindo com o pó do egoísmo. Interessante o conceito, Carlos. Bem, todos estão preparados, Dagoberto? Sim. Os vigilantes nos aguardam nas proximidades da residência do pai da Regina. Então, vamos chamar a Renata e o Feliciano e nos colocarmos a caminho. Capítulo 17. O Bispo. Carlos, Dagoberto, boa noite. Todos apostos? Boa noite, Renata, Feliciano. Sim, tudo preparado. A maioria dos participantes já se encontra desdobrada através do sono natural e os voluntários que trabalham com o nosso irmão Dagoberto estão encarregados de trazê-los para a nossa reunião. Escolhemos a residência dos pais da Regina, porque muitos deles são parentes próximos e costumam se reunir lá com frequência para o culto do Evangelho no lar com as diretrizes católicas, informou Carlos. Excelente! O Dr. Jamil me informou que enviará um irmão nosso, que foi bispo em sua última existência, para participar do nosso encontro. Um bispo, Renata? Sim, disse-me que o novo amigo já está envolvido com o catolicismo há vários séculos e que alcançou importantes degraus na escala evolutiva pelo seu trabalho constante no bem. A dimensão espiritual não apresenta novidade alguma para ele, bem como os conceitos reencarnacionistas, a continuidade da existência e a comunicabilidade entre os dois planos. Muito interessante, Renata, disse Dagoberto. Para isso, teremos de energizar esta sala preparando-a convenientemente. Necessitaremos de alguns efeitos ectoplásmicos para que a nobre entidade se apresente. Vamos trabalhar? Convidou a mentora. Não demorou para o ambiente ficar devidamente edificado, transmitindo uma atmosfera de paz e de equilíbrio. Os parentes e alguns amigos dos pais da Regina, bem como eles mesmos, notavam as vibrações superiores, porém não registravam a presença dos mentores. Como era de costume do grupo, sentaram-se em um grande círculo.
Realizada a abertura da reunião pela prece, fizeram a leitura de um trecho do Novo Testamento, exatamente no capítulo 3 do Evangelista João, nos versículos de 3 a 12, no importante ensinamento de Jesus a Nicodemos sobre a reencarnação. Realizada a leitura, e depois de alguns comentários pelos presentes, o grupo se preparou para a prece de encerramento. Foi quando a elevada entidade começou a surgir, com os trajes habituais do culto católico. A aura iluminada do espírito superior impressionava fortemente a todos. Alguns dos participantes ajoelharam-se crendo estar diante de um santo, conforme os preceitos da religião que abraçavam. O amigo espiritual cumprimentou-os envolvendo-os em muito amor. Irmãos, filhos do coração, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Ao aproximar-se do Senhor Sandoval, este ajoelhou-se e quis beijar a mão da entidade amiga, no que foi amorosamente impedido. Meu filho, sou um irmão em Cristo Jesus assim como você. Não mereço tamanha deferência porque nada fiz para isso. Somos todos meros trabalhadores na seara do Mestre. Venho como simples pedinte da atenção de todos. A postura e a vibração de humildade transmitida emocionavam até as lágrimas muitos dos presentes. Foi Sandoval quem tomou a palavra com certa dose de receio. Vossa Excelência Reverendíssima, quem somos nós para termos algo para lhe oferecer? Quem agradece a tua atenção sou eu, em nome do grupo, pela visita que nos honra e abençoa a todos. Meus filhos, tenho a simples tarefa do esclarecimento, pelas luzes que o terceiro milênio nos apresenta, em relação ao desenvolvimento humano em todas as frentes, mas principalmente pelo momento do despertamento definitivo dos espíritos que constituirão a humanidade renovada. Espíritos estes que estão gradativamente saindo da condição de expiação e provas para a de regeneração definitiva. Longo trabalho pela frente nos aguarda, principalmente sobre as questões voltadas para a retomada das bases primitivas do Evangelho de Jesus. Muitas distorções dos ensinos do Senhor das quais fomos protagonistas precisam agora ser clarificadas e retomadas pela coerência com que se apresentam. Esta noite, na leitura do Novo Testamento, no sagrado culto do Evangelho no lar por meio do qual vocês se reúnem em espírito, a lição que encantou a todos falava sobre o esclarecimento de Jesus a Nicodemos quanto à realidade do viver de novo. Desculpe a interrupção, Vossa Excelência, mas o Senhor quer dizer viver em espírito, estou certo. Disse Sandoval, o mais resistente de todos. Não somente isso, meu filho. Jesus ensinava sobre a reencarnação. Alguns membros presentes demonstraram certo espanto em suas faces, contudo, a nobre entidade continuou.